Direto da redação. Começou ontem no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento de uma ação judicial, uma ação de investigação judicial eleitoral que tem como réus o governador Cláudio Castro, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e outras pessoas em função da eleição ainda do governo do estado. E esse julgamento ele foi iniciado, a ministra Isabel Galotti, que é a relatora do processo, ela votou, ela pediu a condenação dos réus, mas esse julgamento ele foi interrompido porque houve um pedido de vista. O desembargador Carlos Ferreira, ele pediu vista porque, segundo ele, foi muito pouco tempo. Isso entrou intempestivamente na pauta de votação, de forma que os ministros não tiveram como analisar, como ler esse processo em toda a sua magnitude. Eu assisti a sessão, pude acompanhar parte da sessão ontem, foi ao vivo pelo YouTube do Tribunal Superior Eleitoral, e você vai acompanhar agora nas imagens aí, porque tem a ministra relatora que vai se aposentar agora em novembro, a Isabel Galotti. E esse processo ele foi originário do Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral. Houve esse julgamento no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. No TRE do Rio de Janeiro, o governador, o Rodrigo Bacelar e os demais réus, eles foram absolvidos. Foi por 4-3, foi uma votação até apertada. E na ocasião o relator aqui no Rio de Janeiro, ele também votou pela condenação, mas ele foi voto vencido. Então houve um recurso, houve um julgamento. Tem aí as imagens do julgamento ontem no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral? Cumprimento Vossa Excelência, senhora Presidente. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. Uma saudação especial ao Dr. Arthur Rolo pelo brilho de sua sustentação oral, e eu subscrevo integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros, bem como as ministras. Olha só, esse aí é o primeiro julgamento. Vai na Isabel Galotti, avança um pouquinho a imagem, porque teve um julgamento antes, que foi o julgamento seguinte, foi da formação do partido político, o partido Missão. Nesse mesmo julgamento de ontem, nessa mesma pauta de ontem, houve o registro e foi aceito o registro do partido Missão. É um partido que nasceu com a legenda número 14. Mas aí está a Isabel Galotti, que é a relatora do processo do Rio de Janeiro. Ela fez ali as explanações dela, ela fez as citações dela. Agora, muito interessante observar aí o seguinte, que no Rio de Janeiro, os advogados de defesa até arguíram isso. Se pediu lá a condenação do Thiago Pampolha, que era foi candidato a vice do Cláudio Castro, na chapa do Cláudio Castro, já renunciou, hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O TRE, o Ministério Público do Rio de Janeiro, disse que não havia prova nenhuma, que envolvimento de Thiago Pampolha em uma conduta ilícita, que não havia nem como condenar, mas lá no final pede a condenação do Thiago Pampolha. E a relatora do processo no TSE, ela acolheu isso. Ela incluiu ele também no polo passivo, condenando o Thiago Pampolha. Ela pede, ela vota pela condenação. E já era previsível esse voto da Isabel Galotti, que vai se aposentar agora em novembro. Mas você vai avançar um pouquinho o vídeo aí depois da Isabel Galotti, que é quando o ministro, o Carlos Ferreira, ele vai pedir, logo após dela, ele vai passar, você vai chegar nele. Ele vai pedir o seguinte, vai pedir vista, porque ele argui que não houve tempo de ler tudo isso. E há um temor, isso aí é o que eu tenho ouvido de bastidor, tá? No Tribunal Superior Eleitoral, de votar essa questão agora, de julgar esse processo do Cláudio Castro agora, porque o que não é que seja isso, mas que transparece isso para a opinião pública, que seria uma forma de emparedar o governador Cláudio Castro em função das operações aqui no Rio de Janeiro, que tem dado uma popularidade muito grande ao Cláudio Castro e tem dado um respiro à extrema-direita. Essas operações elas estão muito bem avaliadas, essa coisa toda, e que julgar isso agora, botar isso tem entrado em pauta assim repentinamente, que deixou assim um certo receio da interpretação que a opinião pública fará sobre esse episódio, né?
Mas era previsível que entrasse em pauta esse ano, antes ainda dessa operação ocorrer no Rio de Janeiro. Já se dizia que seria pautado agora para esse ano, período entre outubro e entre novembro, que seria pautado até para outubro, mas acabou sendo pautado agora para o mês de novembro. Mas eu não sei se tem como a gente dar uma avançadinha mais ainda no vídeo aí, para a gente chegar no desembargador Carlos Ferreira. O voto dela foi longo, tá? O voto dela foi um voto assim longo. Mas esse pedido dele foi acolhido. Eu até imaginei, eu cheguei a pensar que haveria um pedido de vista e esperava que o pedido de vista viesse do Nunes Marques. A imprensa chegou a especular que o Nunes Marques, que é ministro, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que ele poderia pedir vistas. E eu li uma nota em que ele dizia que isso poderia ocorrer. E talvez se o Carlos Ferreira não pedisse vistas, quem pediria seria o Nunes Marques. E o que as pessoas perguntam o tempo todo, até estava alguém me perguntando agora aqui, foi até o Bambam da Motoca, aqui no WhatsApp, que ele me perguntava: você acha que eles podem ser condenados? Pode, como não pode. Pode, como não pode. No Tribunal Regional Eleitoral se dava como certa condenação e não foi. E não houve. E não houve condenação. Ali foi por 4-3. E uma das críticas que se faz em todo esse processo, desde do Rio de Janeiro, foi uma série de condutas que as pessoas apontavam ali como completamente ilegais, no processo de apuração. E houve ali exposição de nome de uma porção de gente, de telefone, quebra de sigilo bancário, de uma porrada de gente. Foi um negócio e foi no calor da eleição. E todo esse escândalo publicitário ele foi feito para favorecer, na ocasião, ou pelo menos, não estou dizendo que foi propositalmente, mas pode ter sido involuntariamente, mas para favorecer o Marcelo Freixo, que era o oponente de Cláudio Castro, que enfrentava o Cláudio Castro na eleição. E o Cláudio Castro ganhou a eleição no primeiro turno, com mais de 60% dos votos. Foi uma vitória assim esmagadora, mais de 60% dos votos. E o que se fala ali, milhares de pessoas contratadas em CPAs. Cara, é 90 pessoas por município, são 92 municípios. Eram RPAs, caramba, o ano passado as prefeituras tudo com RPAs, após a pandemia, o período de pandemia que vem, já no período de remanescência vem do período pandêmico, essa questão de contratação de RPAs em esfera pública, isso aí teve assim, uma reviravolta tremenda e que os órgãos de controle externo toleraram. Eu não conheço nenhum prefeito caçado até agora por contratação de RPA. E desde que, olha só, eu fui professor, eu atuei como educador, animador cultural, professor em um CIEP. Eu, na ocasião, no governo Brizola, eu era um jovenzinho, hein? Olha quanto tempo vai isso. Eu recebia na boca do caixa pela UERJ, porque eu era bolsista da UERJ. Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E era a boca do caixa, desse jeito aí. Como recebiam agora. Então, o bolsista, ele não tem vínculo empregatício. Bolsista de UEM, bolsista de universidade, ele não tem vínculo empregatício. Ele está sempre atrelado a um projeto qualquer. Então, mas tem situações que a gente não entende muito. Você é o advogado... Não, você é o advogado, tá? É um dos advogados. Põe o advogado? Põe ele falando, por favor. Mas também da isonomia, porque ao que pudemos perceber, o doutor procurador, que é parte nesse processo, já recebeu o voto da senhora ministra relatora. Então, acho que seria razoável também aos demais advogados. Muito obrigado. De Vossa Senhoria, será encaminhada à ministra relatora. Senhora presidente, dada a extensão desse voto, eu quero fazer uma outra retificação, porque, como dito da tribuna, o vice-governador Tiago Pamplona já renunciou ao cargo. Então, parece que, quanto a ele, a cassação de diploma já não tem mais objeto. Desculpe tantas retificações. Não, sem problema, o voto é longo. Não sei se estarei aqui quando terminar o julgamento. E quanto ao pedido do novo advogado, isso já foi feito em outros autos. E eu indeferi no sentido de que o julgamento ainda não terminou e, de qualquer forma,
vou fazer a revisão de texto e, de qualquer forma, o inteiro teor do voto está no YouTube. De forma que a única coisa que eu não li aqui foram os depoimentos das testemunhas. Na inteireza. Que está na inteireza. Eu li só as partes relevantes, mas os eminentes advogados podem saber que no voto eu transcrevi todos os depoimentos das testemunhas citadas. Ó, tá vendo aí? Aí foi o advogado de defesa. Ela pediu a cassação do diploma do Thiago Pampolha, quando o Thiago Pampolha já renunciou. Então, assim, tem algumas questões nesse processo aí, algumas questões que serão dirimidas. E assim, eu não sei se há muita segurança sobre assim, esse processo de condenação. São muitas retificações que ela teve que fazer no percurso. São tantas coisas que aconteceram no decurso desse julgamento.